mais. Desculpa. Olá, turma. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo, direto do Estúdio Fluxo, aqui no centro de São Paulo, Vale do Anhangabaú. E hoje é uma noite muito especial para o nosso canal, porque é o começo de uma grade um pouco mais regular, que finalmente, depois de alguns meses, a gente vai conseguir colocar no ar. Ela ainda em expansão, mas é uma noite especial porque é o começo de uma parceria com o Greenpeace Brasil e uma série de streamings, de transmissões ao vivo que a gente vai fazer toda terça-feira a partir das 9h30 da noite. Sujeito Oculto, Política e Meio Ambiente. Um programa para a gente discutir em profundidade pautas, temas ligados à política ambiental que, na nossa opinião, são muito subexpostos ou muito subdiscutidos no debate eleitoral. Então será uma série até o final do segundo turno em que a gente vai discutir energia, crescimento econômico, pré-sal, Petrobras, agronegócio, mobilidade, direitos humanos, Planalto, Congresso, lobby e por que a gente insiste em discutir todos esses temas e raramente colocando a questão ambiental como algo central em cada um desses itens. E por que no debate eleitoral, por que plataformas de políticos, por que o próprio eleitorado ainda vê o meio ambiente como uma pauta paralela e não como a base e a finalidade de qualquer política pública no século XXI, já que a gente vive em plena emergência ambiental nas cidades, no país e no planeta. Então, para o programa de estreia, eu tenho do meu lado Sérgio Leitão, do Greenpeace, que vai ser o meu âncora, meu co-âncora hoje. E a gente vai começar entrevistando o Ricardo Abramovay. No segundo bloco a gente vai ter o cientista político Ricardo Senes e, por Skype de Brasília, do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos. E tenho o prazer de receber aqui Ricardo Abramovay, falso economista, sempre apresentado como um economista, mas ele me informa que ele é sociólogo, professor da USP e uma voz muito ativa no pensamento econômico e como isso se relaciona com o meio ambiente e com as consequências entre um e outro. E aí eu queria começar, Ricardo, trazendo um pouco para um assunto muito quente nessas eleições. Desde que a Marina soltou o programa de governo dela, começou uma discussão pública muito forte em torno da política para o pré-sal, né? A gente viu muita gente, ao mesmo tempo, acusando a Marina de não priorizar o pré-sal, de não dar o devido valor a ele. A própria Marina fazendo questão de falar que o pré-sal é sim uma prioridade, algo que deve ser explorado. E muita gente, mesmo do próprio público, entendendo o pré-sal como, nas palavras do ex-presidente Lula, como o tal bilhete premiado, como um passaporte para uma nação mais rica e mais bem educada, né? Eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso. Uma da visão econômica pura e simples é o pré-sal, o tal bilhete premiado, e se a gente deveria ou não ter ele como uma prioridade para o nosso futuro energético no país. Bruno, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui com você, com o Sérgio, depois vamos ouvir o Ricardo e a Adriana, uma alegria a gente poder fazer essa reflexão. O Greenpeace soltou, no ano passado, um estudo mostrando que se os 14 maiores projetos de exploração de fósseis do mundo forem levados adiante até 2020, as emissões no mundo vão dobrar. Cada país portador de cada um desses 14 projetos tem razões nacionais estratégicas absolutamente incontornáveis e justificadas para essa exploração.
é difícil imaginar para os Estados Unidos algo mais importante do que a sua independência energética. Então, toca-lhe exploração no Ártico. É difícil imaginar para o Brasil algo mais importante do que recursos para a educação. Toca-lhe exploração do pré-sal. No pré-sal. Se você pegar a Rússia, se você pegar o conjunto dessas formas, e no nosso caso são predominantemente formas não convencionais de exploração, ou seja, em águas profundas, tecnicamente muito difícil, cada país vai ter sua justificativa. A situação, eu só consigo pensar em petróleo a partir de uma situação planetária. A situação planetária é a seguinte: se as empresas petrolíferas queimarem todos os fósseis que estão em suas mãos, tá certo? Elas destruirão o sistema climático. Para que o sistema climático não seja destruído, é necessário que 2/3 do patrimônio fóssil em mão das empresas petrolíferas não saiam do fundo do mar ou do subsolo. 2/3 das reservas já mapeadas. Já mapeadas. E tem que ficar... grande parte delas já negociadas. Já negociadas. E o que está acontecendo? Uma resposta possível das pessoas que estão nos ouvindo diz assim: bom, afinal, esses profissionais da área de petróleo são pessoas de bom senso, não vão querer destruir o sistema climático, deve estar havendo uma negociação para que essa exploração não seja feita. Coisíssima nenhuma. Essa exploração continua sendo feita, é uma exploração cada vez mais cara. Então eu começo a responder a tua pergunta. Do ponto de vista econômico, isso se justifica, essa exploração? Em princípio, sim, porque a demanda por petróleo tende, em princípio, a aumentar. Só que os dados mostram que as grandes empresas petrolíferas não estão conseguindo retirar da exploração de petróleo a renda que justifica os investimentos que estão sendo feitos. A isso se dá o nome de bolha de carbono. Por que é uma bolha de carbono? Porque é uma bolha física, no sentido de que você está explorando muito mais fóssil do que você poderia explorar para que essa exploração fosse compatível com o equilíbrio climático, mas é também uma bolha financeira que está fazendo com que coisas vendidas como altamente promissoras, como o shale gas norte-americano, como várias formas não convencionais, até aqui isso não está dando dinheiro. Do ponto de vista financeiro puro e simples. Do ponto de vista financeiro puro e simples. Pode ser que venha a dar dinheiro e claro que essa é a expectativa das grandes empresas de exploração de petróleo. No caso do pré-sal, é óbvio que não se trata de desmobilizar aquilo que já está feito, tá certo? Você já tem toda uma estrutura implantada e uma exploração em curso e é que nem transatlântico, você não para uma coisa dessas do dia para a noite. Aliás, um dos grandes problemas com a exploração fóssil é exatamente esse, é que quando você encontra justificativa para fazer essa exploração, o resultado disso é que você entra numa dependência de trajetória que vai fazer com que você se obrigue a fazer essa exploração, independentemente das opções políticas que você pode vir a fazer. E é isso que cada país está fazendo. Então, minha impressão é que nós não temos como interromper aquilo que já está sendo feito, mas sim nós temos que transformar a renda que virá do petróleo fundamentalmente numa renda voltada a acelerar a entrada do Brasil na fronteira tecnológica das energias renováveis. Isso está, de alguma forma, previsto nos ganhos do pré-sal? De maneira extremamente tímida. O que é interessante é que, do ponto de vista da economia global,
e esse é um fator de risco também para o petróleo, o declínio nos preços das energias renováveis, hoje, é tão espetacular, é uma coisa o aumento na energia solar e eólica e o declínio no preço já adquiriram caráter exponencial. Isso significa que a energia solar nos Estados Unidos está dobrando a cada ano numa velocidade tal que está fazendo com que hoje, em 20 estados americanos, a energia solar já seja mais barata do que a energia fóssil. Na África do Sul, que é um país totalmente dependente do carvão, a energia eólica já é mais barata do que a energia... Já é mais barata do que a energia carvão. Isso é um dado muito novo, imagina. Esse é um dado novo. O Banco Mundial está fazendo uma revisão muito séria das suas políticas energéticas, porque o risco que o setor fóssil está correndo é que, com esse avanço das renováveis, os mercados fósseis vão se tornar completamente comprometidos. Ainda mais se você leva em conta que uma parte muito grande dos combustíveis fósseis estão servindo a finalidades que são socialmente destrutivas, como mobilizar automóveis em grandes cidades, tá certo? Com base em gasolina, que é a forma mais irracional de você empregar energia. Interessante isso que você colocou, porque se o combustível fóssil se tornar financeiramente inviável antes de ser explorado, a gente pode acabar meio que destruindo o sistema financeiro, mas a gente não acaba tanto com a atmosfera se ele não compensar daqui a alguns anos. Exatamente. Como uma matriz energética viável. E aí o pré-sal ia ser um grande elefante. Não só o pré-sal, mas várias outras formas não convencionais de exploração de fósseis. E existem algumas grandes consultorias globais, particularmente JP Morgan, uma consultoria global situada na Europa chamada Kepler Chevreux, que já começam a fazer as contas das perdas financeiras que vão decorrer desse duplo movimento de bolha de carbono por um lado e ganho de produtividade em energias renováveis por outro, que abre um caminho de esperança importante. Sérgio, quer fazer algum comentário sobre o assunto? Não, acho que a questão que o Ricardo coloca, ela se liga diretamente à discussão que a proposta da Marina de diversificar, porque o que ela está dizendo não é não vou investir, ela está colocando uma discussão sobre como é que você diversifica os investimentos, que é justamente a pergunta que o Brasil não faz do que acontecerá se você tem uma revolução tecnológica que traga aquela velha profecia que dizia que a idade da pedra não acabou por falta de pedra e a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Vai acabar, tal como na idade da pedra, porque se inventou uma coisa nova que vai gerar substituição. Quando se inventar essa coisa nova, e o mundo prova que as invenções foram surgindo, o que acontecerá com o Brasil, que hoje está colocando aproximadamente 75% de todo o seu investimento em energia justamente no pré-sal, ou seja, 75% de todo o nosso investimento. Todo o investimento está indo para o pré-sal. Então você está indo num rumo que, se por acaso surgem novas alternativas num horizonte de 20, 30 anos, a gente não vai ter um segundo dinheiro ou um segundo montante de investimento para fazer essa transição. E você verifica que do governo Lula para cá, a gente já teve 2 cavalos de pau, porque a gente disse o seguinte, o Lula dizia o seguinte, nós vamos plantar petróleo, era todo o investimento na questão da cana, do biodiesel, de repente isso foi esquecido, a indústria da cana entrou numa crise profunda, com todos os seus percalços ao longo dos últimos 20 anos, mas ela era, do ponto de vista, ou ela é, do ponto de vista de substituição, um produto que foi feito no Brasil com um resultado, digamos, do ponto de vista ambiental, extremamente vantajoso, e isso foi deixado de lado, entrou-se numa crise. Hoje você chega no posto de gasolina, pergunta o que é melhor para abastecer, o frentista te diz, coloca a gasolina que está muito mais barato do que o álcool, e o Brasil não está pensando em como fazer parte dessa corrida tecnológica. Quais são os prejuízos, os efeitos disso do ponto de vista de geração de tecnologia para o Brasil? Por mais que você não possa querer negar
todo o impacto tecnológico que a cadeia de petróleo e gás tem, mas ela é uma cadeia, digamos assim, que pode ficar defasada em função desses novos aparatos tecnológicos. Então, eu acho que tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Para além da necessidade, o que é que a gente precisa fazer para não ficar de fora da corrida tecnológica que o mundo está assistindo? Porque não é que o Brasil não vai ter energia solar e energia eólica, mas o que está acontecendo é que as grandes inovações na área de solar e eólica não estão passando pelo Brasil. Não estão então o Brasil vai feitas ser aqui. um consumidor de inovações geradas em outros países e não só em países desenvolvidos. A China e a Índia, por exemplo, que hoje tem uma matriz energética muito mais suja que a do Brasil, tem gigantes globais na área de eólica e de solar que estão competindo. Inclusive na China tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, da mesma forma que nos Estados Unidos, que é a energia distribuída, que é no fundo a internet da energia. Isso que nós estamos fazendo aqui, que vocês estão fazendo aqui, que é o acesso à informação direta de vocês para as pessoas e a capacidade que as pessoas têm de disseminar essa informação por meio de redes, isso está atingindo a esfera da energia. É a internet da países, energia. Principalmente isso? Isso está acontecendo nos Estados Unidos por meio da energia distribuída, de redes inteligentes que permitem que as pessoas gerem sua energia e partilhem a energia gerada por meio de dispositivos inteligentes. E na China isso cada vez mais está acontecendo. É uma forma de economia colaborativa que vai se desenvolver cada vez mais e vai ter uma importância cada vez maior no plano da energia, uma espécie de fusão entre a internet e a energia. E o Brasil não está nessa fronteira tecnológica quando deveria estar. Queria que você falasse um pouco rapidamente. Quando você falou, eu fiquei intrigado com esse dado, que a gente teria que não explorar 2/3 das reservas fósseis que a gente já tem mapeadas hoje para a gente não criar um colapso climático. Mas esse colapso climático, de alguma forma, já está dado, de alguma forma. Quando você se refere a esse terço que poderia ser usado, é dentro de que limite de aquecimento? São dados publicados na revista Nature que dizem basicamente o seguinte: se nós quiséssemos nos manter no limite de 2 graus, os 2 graus que é o limite, que é o limite eticamente, politicamente aceitável, tá certo? Que os cientistas estão, e os governos também, há um acordo nesse sentido, como limite. Nós, entre 2000 e 2050, nós poderíamos emitir aproximadamente 1.000 gigatoneladas, eu não vou entrar no mérito do que é isso, vamos pegar essa cifra 1.000. De carbono. De carbono, tá certo? Em mãos das petrolíferas, existe um conjunto de recursos fósseis que, se queimado, corresponderá a 3.000 toneladas. Até 2050. Até 2050, tá certo? Então, o que significa? O orçamento que a gente deveria ter para ficar no limite de 2 graus, gastando esse orçamento até 2100, se nós continuarmos no ritmo que nós estamos hoje, esse orçamento será gasto em 2034. 2034 é o ano, continuando no ritmo atual, que nós teremos ultrapassado esse limite dos 2 graus. Acontece que nós não estamos, que nós continuamos aumentando. Por exemplo, nos últimos 10 anos, foi quando mais se abriram usinas a carvão no mundo, que é um negócio espantoso, porque o carvão é o pior dos combustíveis fósseis. Nós continuamos num ritmo de emissões que a cada ano vai exigir mudanças tão profundas na estrutura econômica mundial que isso vai se tornando praticamente impossível. A Pricewaterhouse, quando começou a fazer um relatório anual sobre isso em 2008 dizia assim: nós precisamos reduzir
3,5% ao ano, daqui até 2050, nossas emissões. Como você não reduziu isso, hoje já está em 6,5%. E a cada ano isso vai aumentando, até chegar um momento que você não vai mais conseguir. E para encerrar esse assunto, a gente ir para o próximo bloco. A gente sabe quantas gigatoneladas só o pré-sal podem representar para a atmosfera? A gente tem esse dado? Não, eu ao menos não tenho essa informação, saber mas não é irrelevante. O argumento a favor não é irrelevante. O Brasil está se convertendo num grande produtor e vai se converter num grande exportador de petróleo, o que, num horizonte de destruição do sistema climático, é fantástico para o nosso país, porque nós aproveitamos as oportunidades econômicas que decorrem dessa destruição, e num horizonte de proteção do sistema climático, pode nos deixar sem a escada e com o pincel na mão. O Brasil fica entre os 5 maiores emissores de gases de efeito estufa. Se toda a hipótese de exploração do pré-sal, que acho que são 80 bilhões de barris, se materializar. É isso. Então, turma, a gente vai fazer um intervalinho, nosso primeiro intervalo não comercial do Fluxo, e a gente volta daqui a pouco, no próximo bloco, para a gente conversar sobre outros assuntos em torno da política ambiental e as eleições de 2014. Segue o Fluxo.